Olá, amigos do Motor e CIA, grande prazer de estar aqui novamente. Lembrando, quero já começar lembrando que nós estamos na net. Mãe, tô na televisão! Canal 526, muito legal, tá tendo reprise dos nossos programas e eu peço a vocês que acompanhem. Com relação aqui ao nosso podcast, o que eu peço é que você clique, compartilhe e dê para a gente aquela visibilidade legal para permanecermos no programa por mais tempo. Eu quero agradecer as perguntas que têm vindo no nosso pessoal, quero agradecer também as manifestações de carinho que eu tenho recebido na rua. Eu estava comentando agora mesmo que foi muito engraçado hoje. Eu fui no posto abastecer, uma pessoa chegou para mim, tô te vendo lá, eu acompanhei o episódio tal. Eu falei, olha, que legal, você gostou? E aí deu feedback. Depois fui almoçar, encontrei um médico que eu tenho um apreço muito grande, ele também comentou. Então, isso é sinal que o programa está tendo a abrangência que a gente gosta que tenha e que quando nós começamos nós gostaríamos que tivesse. E isso graças a vocês que têm clicado, têm dado joinha, compartilhado. Esse é o objetivo. E não esquece, canal 526 da NET. Quero começar também agradecendo a TBO aí por esse carinho de arrumar o estúdio, o Luciano que está aqui com a gente nos acompanhando. E hoje nós vamos falar de um tema internacional. É o tema do Maio Amarelo. Quero aproveitar e agradecer o Fernando Cunha por ter emprestado aqui o Igor, o engenheiro da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, para poder estar conosco, discorrer sobre o assunto e outros assuntos pertinentes da área. Valeriano, mas isso tem a ver com motor, tem a ver com carro, tem a ver com velocidade? Tem tudo a ver. Nós temos que entender que veículo, ele é para nós, amantes, ele é uma paixão, mas ele é um meio de transporte, de locomoção, e ele também pode se tornar uma arma. Depende na mão de quem está, depende de como ele é usado. Só lembrando que o Brasil, há uns 2 anos atrás, eu li essa reportagem, era o 3º país em maior número de mortes, não é acidente, de mortes no trânsito. E isso é muito sério. Nós ficamos atrás de países que têm um parque de circulação de veículos muito maior do que o nosso. Nós devemos ter hoje aí por volta de 150 milhões de veículos, aproximadamente, entre veículos leves, pesados, motocicletas, e nós estamos atrás de Índia, que tem um parque muito maior do que o nosso. Então, isso é sério. Nós estamos contando aqui também só as mortes, mas quantas pessoas não ficam afetadas em sua vida inteira por acidentes? Quantos motociclistas vocês conhecem que têm a vida, não vou dizer ceifada, mas interrompida em algum estágio por causa de um acidente bobo, por causa de uma imprudência de um motorista ou mesmo do motociclista ou de um pedestre? Então, isso tudo tem a ver com o nosso assunto. E é disso que nós vamos tratar hoje. Nós estamos no mês de maio. E esse mês de maio, ele é chamado de Maio Amarelo. E para falar um pouco mais sobre o Maio Amarelo e sobre as ações da Companhia de Trânsito, o Igor vai falar, Igor Fleury Siqueira, vai falar conosco. Muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Os amigos do Motor e CIA vão ser agraciados com seu conhecimento.
Eu gostaria que você se apresentasse primeiro o seu nome, o que você quiser, sua trajetória dentro da Companhia de Trânsito, e depois nós vamos entrar efetivamente no nosso assunto. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado pelo convite, né? Agradeço também ao chefe lá, o Fernando Cunha, presidente, por ter me dado essa oportunidade, né? Pediu para que eu viesse representá-lo aqui. Espero poder contribuir. Sou Igor Siqueira, sou engenheiro civil de formação, tenho aí pouco mais de 12 anos, aí vou completar 13 anos de Companhia Municipal de Trânsito e Transportes, CMTT, e ao longo desse tempo todo, desde a minha formação até o dia de hoje, fiz diversas especializações, cursos técnicos da área, porque quando passei no concurso, ainda fazia faculdade. E ao longo desse desenrolar aí, trabalhando lá, fazendo faculdade, eu me apaixonei pela área de trânsito, por entender e por ver na prática que tudo que é feito no trânsito, ele tem normas e ele tem um estudo de engenharia muito grande por detrás. Um simples tempo de verde de um semáforo tem uma memória de cálculo enorme por detrás, e tem um porquê, né? Tem todo um estudo. Então isso acabou me apaixonando, tanto a área de engenharia de tráfego, como também a área de transportes, né? Em si, a parte de mobilidade urbana. Hoje é muito, muito falado, né? Todo mundo já ouviu falar alguma coisa sobre mobilidade urbana, logo já liga com ônibus, com ciclovia, e realmente tem tudo a ver. E essa é uma área muito dinâmica, muito prática, é algo que todos nós, né, como você bem disse aí no início, todos nós estamos inseridos nela, né? Mesmo você que tem o seu veículo e que é apaixonado por ele, ou até sonha em ter algum outro veículo específico e tal, você está inserido no trânsito em todo momento. Seja quando você entra no seu carro, seja quando você sai, que você se torna um pedestre. Então, todos nós somos pedestres, todos nós somos condutores em algum momento. Então, a gente precisa sim estar ciente de todas essas ações, de tudo que envolve o trânsito. Ok. Dentro do Maio Amarelo, nós estamos na 10ª edição. O Maio Amarelo não é uma coisa nacional, ele é internacional, né? Não Isso. É uma criação nacional. É um movimento internacional de conscientização para redução de acidente de trânsito. Isso. E no Brasil nós estamos na 10ª edição, se não me falha a memória. Isso. Não é? E o Maio Amarelo, o amarelo, ele tem uma justificativa. Por que que o amarelo tem uma justificativa? É porque é o sinal de atenção. Exatamente. É o sinal de cuidado. Muita gente acha que é outras coisas e tal. Não. O Maio Amarelo, o amarelo do Maio Amarelo é justamente por isso. Você está você citou o semáforo, né, Igor? Uhum. Você está lá no semáforo, tem o amarelo de atenção. Ó, vai mudar de cor. Se está no vermelho, vai passar para o verde. Se está no verde, vai passar para o vermelho. Então, cuide-se, atente para você não cometer uma infração e também não provocar um acidente. E também tem as placas, né? Muitos falam que a justificativa também vem das placas de sinalização, que são a atenção, né? Isso. As amarelas, elas são de advertência. Advertência, né? Sinalização vertical de advertência. São todas de fundo amarelo. Está falando quem sabe, né? Eu não sei, mas ele sabe. E procede isso, essa informação minha? Procede. Olha, o Maio Amarelo, algo que foi iniciado lá fora, né? E obviamente foi algo que nós, dentre várias coisas que o brasileiro importa, né, e adequa à sua realidade, essa foi fantástica. Por quê? É um movimento mundial que chama a atenção de todos, que tenta concentrar todos os meios de comunicação, todas as formas de chegar até a pessoa para um tema que, como eu disse, todos nós estamos inseridos. E não é ensinando nada para ninguém, é relembrando, é chamando a atenção para algo que todos nós já sabemos. Todo condutor, ele sabe que ele precisa parar o seu veículo quando o semáforo está vermelho. Ele não pode transpor aquele cruzamento. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que precisa usar o cinto de segurança. Todo mundo sabe que precisa sinalizar com a seta antes de fazer uma conversão. Todos nós sabemos.
Porém, parar numa faixa de pedestre. Parar com antecedência, Sim. reduzir a velocidade antes da parada, né? Perceber o pedestre na travessia, ter atenção, tudo isso todos nós sabemos, principalmente quem é apaixonado por carro, ele tem, né, tudo isso já aqui dentro. Só que para que serve o Maio Amarelo? Justamente para trazer memória e trazer com ênfase todo esse conhecimento que está lá, para que ele seja colocado em prática, visando, como você disse também no começo, redução de acidentes. Redução de acidentes. A gente precisa preservar vidas. O meio de transporte é muito prazeroso, né? Para quem gosta de carro é extremamente prazeroso você estar conduzindo. Para quem gosta da bike, né? Tem também aí uma galera aqui em Anápolis forte, né? Um grupo muito organizado e tal, alguns grupos que sentem um prazer enorme de estar ali, né? Praticando o seu esporte ou até deslocando, usando como meio de transporte mesmo para o dia a dia. Então, para tudo isso, a gente precisa trazer da memória e colocar em prática todo esse conhecimento que nós já temos. E alguns deles, quando não colocados, são nocivos, causam acidentes, né? Desde acidentes de baixa monta, que não gera vítimas, mas até acidentes com vítimas fatais. Tudo isso dependendo, né, da situação e da gravidade da ocorrência. Igor, você tem, ou você lembra de dados específicos de nossa cidade de Anápolis, no que tange a quantidade de acidentes, quantidade de mortes no trânsito e quantidade de pessoas que ficaram debilitadas ou com alguma deficiência? Eu sei que isso é um dado específico, deve ser complicado, mas assim, para que a gente tenha uma ideia, eu sei, pelo que eu procurei saber, em São Paulo, a gente tem uma média de 30 mortes dia. Bastante. Eu achei um absurdo, né? O Estado, você ter 30 mortes por acidente, são 360 no ano. Então, é uma quantidade exorbitante de mortes no trânsito, né? Eu peguei num desses portais. Mas assim, querendo ou não, quando a gente olha para São Paulo, né? São Paulo sempre é o nosso modelo para tudo, porque é a maior cidade brasileira. Né? Tem uma frota e tem uma população aí de 8 milhões, né, de habitantes e tal. Então, assim, uma frota de veículos absurdamente grande, que não comporta mais. Tanto é que lá foram necessárias medidas assim, extremas. Você não pode usar o seu veículo nos dias tais e tais. Até isso. Você cerceado de um direito constitucional, às vezes, né? Isso pode falar, mas meu direito de ir e vir, eu tenho meu carro, eu quero usar. Não. Você tem dias para isso, por quê? Porque não cabe. Não tem como, né? A cidade é gigante. Anápolis, alguns dados eu tenho eles de cabeça, outros eu tenho a média. Mas nós tínhamos aí vínhamos em torno de 160 óbitos, 170, 190. Teve um ano, que foi antes da gente conseguir implantar esse novo sistema de fiscalização eletrônica, que nós passamos dos 200 óbitos num ano, né? Só que foi no ano, ó a diferença com São Paulo, né? Não lá é 30 dias, nós tivemos no ano aí mais crítico, um pouco mais de 200 dentro do ano. Minha conta está errada, né? 30 dias, 900 mês, né? É bastante coisa. É muita gente mesmo. Então, assim, são dados ruins, infelizmente, né? Obviamente, a gente queria que não tivesse nenhum óbito envolvendo, mas infelizmente tem. E quando a gente passa a analisar esse dado, porque muita gente fala assim, teve muito acidente. Não, o trânsito de Anápolis é muito violento. Inclusive, um tempo atrás saiu uma matéria dessa, dizendo que o nosso trânsito era mais violento que o de Goiânia. Eu falei, olha, não sei como estão analisando esses dados. Porque a frota de Goiânia e tal, tudo bem, mas olha a população de Goiânia, né? É a capital do nosso estado. Olha Anápolis, nós temos 400 mil habitantes. Então, assim, nossa frota é proporcionalmente muito mais alta. Por quê? Vamos dizer, Goiânia tem aí seus 2 milhões e tarará de habitantes, né? Com uma frota de próximo de 1 milhão, por aí. Anápolis tem quase 400 mil habitantes, né? Ainda não está se fazendo o censo, mas nós temos uma frota de veículos de mais de 300 mil veículos registrados em Anápolis. Então, ou seja, nós temos quase que uma pessoa por veículo aqui, né? 1,34 pessoas por veículo em Anápolis.
Anápolis é uma cidade, eu gosto de dizer isso para todo mundo, o anapolino é muito apaixonado por carro. Todo anapolino, quando ele vai arrumar ali o seu primeiro emprego, ali em meados de 18 anos, 19, o primeiro salário dele, ele já tem endereço. Não, eu quero comprar um carrinho, quero comprar uma moto, quero comprar um veículo. Isso, eu tive a cidade, sou anapolino, né? Conversávamos aqui antes de começar, sou anapolino, nascido e criado aqui em Anápolis, né? Estudei fora, mas sou daqui. E esse era o meu sonho. Então o anapolino, ele tem isso. E isso reflete diretamente na frota. Nós temos 1,34 pessoas por veículo aqui em Anápolis, sendo que a média nacional é 4 pessoas por veículo. Então nós temos uma frota enorme e temos um fluxo passante muito grande aqui, né? Nós estamos entre a capital do nosso país, Brasília, e a capital do nosso estado, Goiânia, interligado por 2 rodovias federais que são uma das mais importantes do país. Temos um polo logístico, né, lá no DAIA, que é a questão da movimentação de cargas, né, um distrito agroindustrial. Então nós temos tudo que colabora para que a cidade seja forte economicamente, mas isso traz ônus também, não traz só bônus, né? Temos uma frota grande, uma cidade rica, uma cidade que consegue se manter acima da média em muita coisa, e isso traz também esse problema. Nós temos um trânsito, um fluxo de veículos muito grande, acima da média de uma cidade de médio porte como é Anápolis, uma cidade de 400 mil habitantes. Se você compara com outras cidades de 400 mil habitantes, nós temos essa peculiaridade. Então, querendo ou não, os nossos números, nossos índices tendem a ser um pouquinho mais altos, mas seguimos aí em campanha para baixá-los. E outra coisa, nós somos uma cidade antiga, de concepção antiga. Verdade, crescimento espontâneo. Goiânia tem ruas mais largas, tem mais avenidas. Anápolis tem ruas estreitas, a locomoção às vezes é mais complicada. E é aquilo que você disse, é um crescimento espontâneo, não é organizado, não é que não é organizado, ele não é planejado, é diferente. Exato, né? Exato. Agora, diante disso, eu estava lendo no portal UOL as 5 maiores causas de acidente. E eu até anotei aqui, falta de atenção, não obedecer a sinalização, que eu acho que tem muito a ver com falta de atenção, né? Excesso de velocidade, ingestão de álcool, e uma que me chamou muita atenção, porque eu fiz um curso há um tempo atrás, falando sobre o cansaço ao volante. E dentro das 5 causas de maior acidente que o UOL colocou naquilo que foi descoberto, está o cansaço. E eu fui aprofundar um pouco sobre isso. O cansaço, pasmem, nos 40 quilômetros antes de você chegar no seu destino. Então, quando você planejou uma viagem, foi detectado, foi descoberto pelos estudiosos aí, que quando você vai se aproximando do seu destino, você relaxa e o cansaço toma conta ali, e aí o índice de acidente é maior. Eu achei um dado importante. E aí eu trago isso para dentro da cidade. Você sai do seu trabalho, você está se deslocando para sua residência ou para algum outro lugar. Quando vai chegando mais perto, você vai dando estou chegando, você já desliga um pouco do trânsito e começa a pensar em casa. Tem gente que você vai tira encontrar. O cinto. Isso eu não sei, mas bairro, porque hoje os carros estão denunciando muito, né? Mas lá no pátio a gente via uma coisa muito ruim. As pessoas cortam fivelas de cinto, pega aquele ganchinho e prende lá para poder andar sem cinto e enganar o sensor. Eu não sei se ele quer enganar o sensor ou se ele quer enganar ele mesmo. Eu acho que a gente não pode falar que acha a pessoa estúpida aqui, né? Fica chato. Mas é um perigo, é uma coisa que não deveria acontecer.
eu queria que você discorresse um pouco sobre que forma que a companhia de trânsito alerta ou fiscaliza o nosso motorista nesse horário de pico, porque deve ser uma coisa bem complicada. Quando a gente vem lá do Distrito Agroindustrial e tenta entrar na cidade pela rodovia, você complexo. Fica ali no mínimo 15, 20 minutos estacionado naquela via paralela ali. Depois disso a pessoa já vai relaxando um pouco, vai dispersando. O que vocês têm, o que vocês fazem que chama a atenção do motorista ou que pode trazer ele à atenção novamente? Olha, vou até fazer um adendo aqui nesses 5 pontos aí que você pensou. Quantos deles são de falha mecânica do veículo? Nenhum. Quantos são de falha na sinalização ou na infraestrutura da via? Nenhum. Aliás, aqui consta o segundo colocado, não obedecer a sinalização. Quer dizer, ela existe. Exatamente. Ela existe. Nós chegamos num ponto que é polêmico, vamos por assim dizer. Quando a gente implantou a fiscalização eletrônica em Anápolis, ela já existia. Desde 2005, se não me engano, tem fiscalização eletrônica. Mas quando a gente implantou esse modelo novo agora, é uma tecnologia um pouco mais moderna, que dá um pouco mais de precisão, e aumentou a gama de fiscalização eletrônica, né? Aquela que é feita por tecnologia. O famoso pardal. Pardal, furão, tem Sim. vários nomes, né? Sim. Radar, por aí em diante. Nós fomos duramente, fortemente criticados pela indústria da multa, por tá querendo arrancar dinheiro do povo. Só que um ano antes, né, 2020, a gente começou a implantação disso. Então, 2019, 2020 foram anos críticos em números de acidentes e de óbitos aqui na cidade. Vários óbitos foram relatados na Avenida Brasil, por exemplo, por avanço de semáforo, excesso de velocidade, e tem um outro que eu colocaria aí, não sei de quando é a matéria, né, de quando que eles fizeram essa pesquisa. Mas hoje eu coloco esse aqui um grande causador de acidentes. Talvez um grande causador de baixa monta, não de mortes. Porque a maioria aqui consta falta de atenção, né? Provavelmente ele está ligado nele, né? Mas o uso de smartphone, que é manuseio de telefone ou de smartphone, é uma infração, né? Já estabelecida pelo Código de Trânsito. Ele é um fator também muito determinante. Por exemplo, nessa época que eu citei, que lá atrás não tínhamos a fiscalização eletrônica e nós tínhamos óbitos na Brasil, hoje, se você puxar aí na memória, todo você anapolino, ou você que já passou aqui, ou costuma passar pela Avenida Brasil, antes os meios de comunicação vinculavam, divulgavam muito acidentes fatais ou com vítima, né? Às vezes não fatal, mas como você disse também, aquela que leva consigo uma sequela depois desse acidente. Hoje em dia, você praticamente não ouve mais falar. Nós temos um último acidente, um último óbito que aconteceu, que envolveu embriaguez, que inclusive Anápolis todo acabou tomando conhecimento por conta do que foi divulgado em mídias sociais, né? Jornais, em portais de notícia e tudo. Mas desse para frente, basicamente você não se lembra mais de, assim, você fala, teve mais algum? Não lembro. Parece que teve. Não. Porque a maioria dos acidentes que hoje ocorrem no Brasil são de baixa monta, que são o quê? Colisões. Colisão traseira, colisão frontal, abalroamento, atropelamentos, que todos eles são ligados diretamente à falta de atenção ou, em alguns casos, ao desrespeito mesmo às normas de trânsito dali, seja ela velocidade, seja ela avanço de semáforo, né? Então, assim, a gente precisa estar sempre alertando a população e tem uma forma que ela é extremamente eficaz, que é para garantir que a população, que o condutor respeite aquilo que é a fiscalização. Fiscalização é algo que muitos julgam muito de maneira pejorativa, mas ela não é. Ela é a garantia do seu direito como cidadão.
Por quê? Você tem o direito de sair de casa, fazer o seu trajeto para ir trabalhar ou para onde for e retornar em segurança. Você tem esse direito. Então, como que a prefeitura, no caso, nós aqui na parte de trânsito, tentamos garantir esse direito? Podemos chamar do Estado, né? O Estado. Porque o Estado é que tem que garantir. Exatamente. E como nós, como parte do Estado, fazemos para tentar garantir esse direito seu? Fiscalizando. Fiscalizando, você não vai ter aquela surpresa de você estar conduzindo seu veículo de maneira correta. Brasil é 60 km por hora. Eu estou a 60 e eu vejo alguém querendo atravessar a faixa, eu procedo com a desaceleração, porque a Brasil ela tem um ângulo de visão muito bom, ela comporta a velocidade de 60 km por hora, você diminui, procede com a frenagem e vem alguém atrás a 100, 110, 120, como nós já pegamos colisões que o velocímetro travou a 130 km por hora no Brasil. A sorte é que ele colidiu com um poste, né? Não acabou não ferindo terceiros, né, na via, inocentes, mas poderia ter ferido um inocente. Como que ele procede uma frenagem a 130 km por hora? Eu acho que muito polêmico. Você está certo, é polêmico. Eu não queria enveredar para falar sobre os redutores de velocidade, os pardais, e nem sobre a engenharia da Avenida Brasil, porque, a não ser que você insista e a gente possa conversar sobre isso, que seria bom para você me esclarecer. Claro, que eu puder também esclarecer. Claro, porque eu acho que assim, no meu entender, eu quero dizer que eu sou leigo, sou só um pedestre e um motorista, e um motociclista também. Mas eu não concordo, não consigo entender um engenheiro, desculpe vocês engenheiros, não, tranquilo, que faz um cadeirante ou uma outra pessoa qualquer atravessar duas pistas de velocidade média. E isso, se for pensar em velocidade dentro de cidade, na máxima que pode ter, que é 60 aqui na nossa cidade, para poder pegar um ônibus. Ninguém vai me conseguir, eu acho que ninguém vai conseguir me convencer de que o seguinte: você quer cadeirante pegar um ônibus, você que está de muleta quer pegar um ônibus, você que está com... Você é idoso, eu agora sou idoso, né? Estou com mais de 60, quer pegar um ônibus, então, por favor, atravesse essas duas vias e vá lá para o meio da avenida para pegar o seu transporte coletivo. Por isso eu posso tentar? Pode. Né? Vamos lá. E se você tiver certo, não é um projeto, eu faço questão de falar, olha, que bom. Eu sei que não é um projeto anapolino, isso é um projeto federal, né? Que veio até por causa da liberação da verba. Exatamente. Existia aí uma... um pré-requisito que era um corredor exclusivo, né? E corredores exclusivos, eles, em sua maioria, são no canteiro central. Mas eu vou te explicar, vamos fazer uma matemática simples. Não é um projeto meu, mas vou defender essa parte do projeto. Tem algumas coisas que realmente eu mudaria. Algumas eu consegui mudar. Na verdade, no iniciozinho da gestão do Roberto, a gente conseguiu frear uma parte, conversar com o Ministério da Infraestrutura, na época era o Ministério das Cidades, conversar com a Caixa Econômica, que o recurso veio via Caixa Econômica, com os engenheiros, e conseguimos mudar um pontinho ou outro lá, um detalhe ou outro, por não concordarmos. Mas, com relação ao corredor exclusivo, pensa comigo, hoje, o cadeirante, ele precisa atravessar duas faixas de rolamento para pegar o ônibus, né? Como você disse. Você imagina que quem usa ônibus, ele vai e ele volta. O ônibus no canteiro central, como ele tem um corredor exclusivo central, você democratizou o quê? Você divide, ele sempre vai atravessar duas faixas, tanto para vir quanto para ir. Se fosse como era antes, que ele era na lateral, ele teria que atravessar 4 faixas de rolamento para ir, fora, se ele é do lado de lá, ele ainda tem mais 2 da pista de rolamento. Então, ou seja, ele já fazia essa travessia com risco. Hoje, ele sempre vai ter atenção para atravessar 2, para chegar e 2 para sair.
Só lembrando para você que não existia faixa exclusiva de ônibus à época, a não ser no canto. Isso. Então não existia velocidade de ônibus, porque para mim o risco maior não é nem o do carro. Essa é a opinião minha. O risco maior é do transporte pesado. O carro, ele tem uma frenagem mais rápida, ele observa mais. Aí eu já te chamo a atenção a outro ponto. Quantos atropelamentos ou acidentes você já ouviu falar aqui em Anápolis, dentro das estações? Que no caso seria o risco. Não tem. Teve um atropelamento dentro de uma estação que foi procedido por um ônibus terceiro de uma empresa, que eu não vou citar o nome, que estava usando a faixa do corredor simplesmente para agilizar o seu caminho e passando a mais de 60 por dentro, por fora. Agora, a via, como ela é para o transporte coletivo de Anápolis, o ônibus ele tem que parar em todas as paradas, as estações. Não tem assim, atropelamentos, mortes dentro de corredores aqui em Anápolis. Não estou defendendo o projeto, estou defendendo a ideia de um corredor exclusivo, porque se você parar para pensar, o corredor exclusivo ele é necessário, né? Ele é. Até porque se a gente partir do princípio que a gente deve tirar a maioria dos carros da rua, porque eles estão com uma pessoa só, o trânsito fica melhor, o menor queima de combustível, menor índice de acidente e tudo, e que a pessoa pode pegar um transporte coletivo, que ele tem um deslocamento mais rápido, se a gente for partir por esse princípio, e eu acho correto o princípio, quando você tem um transporte coletivo de qualidade, então isso é um negócio muito legal. Inclusive tem um projeto de uma empresa que está fazendo agora a área de difusão de internet no terminal urbano, de até nos ônibus terem a Wi-Fi. Então isso é um projeto maravilhoso da nossa com certeza concessionária de transporte urbano aqui, e que em dando certo eu acho que vai ser um grande ganho para a população que utiliza o transporte coletivo, e que não é pouca gente. Não, bastante. Eu sei que a moto é barata e tudo, mas se você for pensar no preço do combustível, no risco que você corre... Esse é o ponto. O negócio o risco é uma coisa complicada. Mas, bom, voltando para o nosso... você estava falando dos semáforos, é necessário. Exatamente. Isso não tem discussão. Inclusive, vocês fizeram uma coisa, eu costumo transitar, às vezes eu volto de viagem muito tarde, existem alguns semáforos intermitentes após 0 hora. Às 11. 11, né? Então, 23 horas. 23 horas. E eu acho isso fenomenal. Por quê? Porque você não corre o risco. E eu não vejo acidente nesses lugares. Porque os dois lados obedecem, diminuindo, tendo atenção. Eles... assim, e muitos não têm essa visão, porque quando ele está o amarelo, a lâmpada amarela do semáforo, ela indica atenção, ou seja, você está vendo um amarelo intermitente no semáforo, piscando, é atenção redobrada, ou seja, reduz a sua velocidade, olhe para um lado, olhe para o outro, não tem fluxo de veículo, você procede com a sua passagem. Isso é uma medida de segurança. Segurança, que a gente coloca, por quê? Não adianta, você não tem o mesmo fluxo de 3 horas da tarde e esse mesmo fluxo 3 da manhã. Ele é inexistente em alguns pontos. Tem outros que por questões de ponto cego, por questões de uma margem de segurança um pouco maior, a gente mantém o semáforo funcionando, simplesmente para a pessoa respeitar aquilo ali, mas ela não tem a fiscalização desse ponto. A partir das 23 horas, a fiscalização eletrônica de avanço de semáforo, só ela. Ela é interrompida até às 5 da manhã. Mas isso não quer dizer, vamos deixar bem claro isso, não quer dizer que você não esteja sendo fiscalizado. Então, se você passar numa velocidade excessiva, você vai ser autuado. É claro. Porque só mesmo a questão do avanço. O avanço, que é por essa questão de segurança que a gente está discutindo aqui. E isso é uma programação padrão da maioria dos nossos semáforos. A partir das 11, ele entra em
intermitência, e você, como um condutor, tô vindo de um restaurante, ou, sei lá, um aniversário, algum evento noturno, que geralmente a maior parte da população, ela tem suas obrigações durante o horário de expediente, né, das 8 às 18. Mas você voltando aí de qualquer lugar desses, você vai poder passar tranquilo, óbvio, com atenção, mas você não vai ter a necessidade de ficar parado, sem nenhum veículo passando na sua frente e tal, você correndo um risco, talvez, de segurança pública, né? Não tem, problema. Por menos que a gente queira admitir, e por mais que a polícia trabalhe, não vai conseguir estar em todo lugar ao mesmo tempo. É impossível isso. Exato. Então, para isso, tem essas medidas de segurança que não são anapolinas, né? Elas são gerais. Com relação à fiscalização eletrônica, ela é uma lei municipal, que suspende essa fiscalização das 11, né, das 23 horas até as 5 da manhã. Isso é bacana, isso é uma lei municipal que institucionalizou essa prática aqui em Anápolis, ou seja, o avanço de semáforo ele é interrompido nesse horário, justamente por conta dessa medida de segurança. Lembrando, só o avanço. Só o avanço, gente. A imprudência não é a velocidade não. Eu já recebi pessoas lá na CNTT nervosa. A pessoa chegou nervosa. Aqui, ó, cheguei e a lei, essa multa aqui está desrespeitando a lei. Eu falei, como assim? Porque eu passei aqui no Pardal, pode olhar a hora aí, ó, era 1h da manhã e eu fui multado. Eu falei, mas o senhor passou acima da velocidade. Aí até que eu imprimo a lei para ele, falei, cara, olha aqui, ó, a lei é essa, ó. Mas eu não sabia disso. Eu falei, a lei está disponível para todos. Mas assim, realmente é bom a gente... é bom um meio de comunicação desse, dúvida, que todos a sua audiência agora sabe que é apenas para avanço de semáforo. Quais são as ações que a Companhia de Trânsito está fazendo no decorrer do Maio Amarelo? Eu lembro que alguns anos atrás nós víamos veículos espalhados na cidade provenientes de acidente, né? E tal. Existe alguma programação especial para esse ano ou a Companhia de Trânsito não vai fazer programação especial? Olha, esse ano a gente deu um enfoque maior para ações, primeiro, né, a divulgação em mídia massiva. Isso sempre a nossa Secretaria de Comunicação bolou toda uma campanha audiovisual muito bacana que aborda pontos bem específicos mesmo, e pontos assim que são de bastante relevância, né, para que o condutor se relembre, como eu falei no começo, para que ele tenha atenção e traga à prática esse conhecimento. Mas nós temos uma sequência, uma agenda grande de trabalhos em empresas. Por exemplo, hoje a nossa equipe, se não me engano, está no Teuto, dando uma palestra educativa desde o período da manhã, vai até o terceiro turno. E lá a gente leva toda a estrutura, faz toda a palestra de direção defensiva, de boas práticas no trânsito, de conscientização. Nós levamos também um simulador de capotamento, que acho que muitos anapolinos já ouviram aí em outros eventos, né? Ele é muito bacana para a pessoa sentir na pele o que é realmente você sofrer um acidente que vem a capotar um veículo, né? Para ver a seriedade e a importância do cinto de segurança. Vocês fazem o barulho também ou só simula? Só simula, só simula. Porque o barulho é terrível. Terrível. Eu já sofri um acidente também em uma rodovia e capotei um veículo, então eu vivi isso na prática e realmente, gente, o simulador ele reflete bem qual é a sua sensação de dentro do veículo. É a mesma. Eu, como já participei de um e de outro, posso dizer com certeza, é a mesma. E a importância do cinto de segurança. Sem dúvida. A importância dele. Quando você está lá dentro daquele simulador rodando, que você vê que você fica com o seu corpo completamente solto, e a única coisa que te prende ao banco, por mais que você tenta pôr força no volante, o que você queira fazer para segurar, a única coisa que te sustenta no banco e preso e no lugar, né, no cockpit do carro, que é a parte de segurança dele, é o cinto de segurança. Então, a prefeitura, através da companhia de trânsito, ou a companhia de trânsito, já que é uma autarquia, né? Ela tem feito palestras nas empresas, e isso vocês vão até as empresas ou vocês atendem? Eu vou dar um exemplo. A TBO quer fazer uma palestra com
os funcionários dela. Aí eles mandam um documento para você ou enviam para alguém no CMTT. Isso. E vocês programam e vêm? Exatamente. Nós temos um departamento de educação de trânsito que ele trabalha com agendas não só para empresas. Citei as empresas, mas nós temos em escola também. É um trabalho muito importante visando formação de uma cultura dos nossos próximos condutores com uma cultura de respeitabilidade, de responsabilidade maior. Então, aonde que você vai quando você quer mudar uma prática que é cultural? Você vai lá na infância, lá na educação. Então, a gente tem um trabalho muito importante, muito grande em escolas também. Então, tanto as escolas quanto as empresas que têm essa vontade ou que quer, né, levar a CMTT até lá para falar com seus colaboradores, para dar a gente faz algumas palestras, como eu falei, os temas abordados principalmente são esses: direção defensiva, boas práticas no trânsito, respeitabilidade do trânsito e conscientização do condutor quando, né, em diversas situações. É só solicitar para nós, para a CMTT, seja presencialmente, você pode ir até a CMTT no setor de protocolo, lá você vai ter a pessoa que vai te atender e vai protocolar, você vai sair com o número de protocolo na mão, quanto enviar um ofício, um e-mail, tudo isso, as empresas entram em contato com a gente dessa maneira. Só uma, desculpa te interromper, mas é só uma outra pergunta. Vocês farão outro tipo de trabalho? Também dentro do Maio Amarelo? Do Maio Amarelo. Nós temos algumas blitz educativas ao longo de toda a cidade. Uma delas, inclusive, acredito que é no dia 14 agora. Não tenho a data precisa, mas é dia 14 ou 13. Agora, de maio, nós vamos fazer uma blitz educativa em parceria com a PRF e o SESC Senat, visando o motorista profissional, tanto no trecho rodoviário quanto no trecho urbano da cidade. Por quê? Esse motorista, ele está a maior parte do seu tempo, do seu dia, no trânsito, envolvido no trânsito. Então, ele, como eu tenho, vamos dizer assim, 8 horas, nós como estamos à frente de uma diretoria, é bem mais do que 8, mas vamos lá, 8 horas por dia. 8 é para o inglês ver, né? 8 horas por dia ali, em frente a um computador, uma mesa, uma sequência de projetos e tal, ele está essas 8 horas ou até mais atrás de um volante. Então, tem essa ação específica e temos algumas outras diversas blitz ao longo da cidade. Aí nos pontos, por exemplo, Brasil com Goiás, a gente sempre faz Praça do Emanuel, Praça Bom Jesus. A gente sempre vai ter essas ações aí nesses pontos que a gente tenta atingir a maior parte de pessoas, né? Vou pedir uma coisa aqui agora. Acho que a maioria do público vai entender o que eu vou falar. Pelo amor de Deus, não faz blitz na hora do rush, não, tá? Não. Vira uma confusão no trânsito que ninguém... Pelo amor de Deus! Não, e as nossas, esse é um ponto que a gente gosta de tocar. Realmente, tem intervenções que a gente olha, principalmente eu pego para ir para casa, para ir na minha mãe e tal, eu pego trechos rodoviários. Acho que quase todo Anapolino pega um pouco de trecho rodoviário, porque a nossa cidade, como você falou, ela teve um crescimento espontâneo, então foi feito um anel viário lá atrás e nós já crescemos tanto que nós já avançamos em muito desse anel viário. Ou seja, a BR-060 aqui, ela é quase uma irmã, ela é quase uma irmã da Brasil, né? Quase uma via urbana. Exatamente, quase todo Anapolino pega ela aí em algum momento do dia, né? Então, quando eu me deparo com uma obra ou com uma coisa simples, uma capina, no horário de pico na rodovia, que fica aquela fila enorme, cara vindo de Brasília, outro de Goiás, a gente fica, né, fala, cara, mas por que está fazendo agora? Então nós temos esse cuidado. Nossas blitz, a gente aproveita os pontos semafóricos. A gente não para o trânsito para te entregar um panfleto. Ou seja, o trânsito está parado e você recebe o panfleto. Nós aproveitamos, nós aproveitamos esse momento para chegar até o condutor e entregar nossa mensagem. Falou, olha, aqui tem alguns itens que você precisa tomar cuidado, tem atenção no trânsito, presta atenção aqui, olha, respeito, cinto de segurança, puxa uma orelhinha, né? Falou, tá sem o cinto, põe o cinto, tal. Esse é a criança está fora da cadeirinha. Gente, pelo amor de Deus, esse é um ponto assim, eu tenho filho pequeno. Não ande, eu já vi acidentes. E fala assim, uma coisa simples, trechos pequenos, sabe? Fala, cara, não tem perigo, é só até ali.
que a criança se machuca muito. Então, mantenha ela sempre na cadeirinha. Isso é muito importante. Assim como você utilizar o cinto de segurança é importante, a cadeirinha é extremamente importante para a segurança do seu filho. Esse é um tema complicado, né? Porque os meninos começam a reclamar, a falar. Cabe a nós, como pais, cuidar da segurança deles, inclusive legalmente. Verdade. Então, nós temos essa obrigação. E isso tem que ser feito. Igor, eu tô vendo aqui, mais uma vez eu vou reclamar com a TBO que adianta meus horários. A gente começa a conversar e o relógio vai embora. Verdade. E agora, como a gente está na televisão também, lá no 526 da NET, deve ficar pior, né? Mais então, rígido, né? Não é? Deve ser exato. Um negócio incrível isso. Igor, nós estamos encerrando esse nosso bate-papo. Assim, eu confesso para você que quando eu escolhi o tema, eu achei que a gente fosse ficar buscando coisas na cabeça para poder conversar. E eu tenho aqui algumas anotações que eu estou com raiva porque eu não consegui passar nem 30% daquilo que a gente podia bater papo. Mas você é uma pessoa que discorre com muito conhecimento e com muita fluidez. Eu tenho convicção que os amigos que estão nos ouvindo e que vão nos assistir vão entender muito bem aquilo que foi dito aqui. E em nome do Motoricia e em nome da população, eu quero agradecer, porque eu também sou população, né? O trabalho que vocês fazem, o trabalho dioturno, porque quantas e quantas vezes a gente passa a noite, vocês estão pintando faixas. E que eu acho uma atitude louvável. Não vamos atrapalhar o trânsito. A gente precisa dar fluidez ao trânsito e tem que dar segurança ao trânsito. Quando você atrapalha e trava o trânsito, você pode provocar acidente. Com certeza. Isso é um negócio complicado. Mas, olha, meus parabéns pelo trabalho à frente da diretoria de engenharia da Companhia de Trânsito, né? É assim que chama a sua... Trânsito e Transportes agora. Trânsito e Transportes. Diretoria de Trânsito e Transportes. Diretoria de Trânsito e Transportes. E quero dizer que nós estamos aqui sempre para divulgar os trabalhos de vocês. Eu acho que a população precisa saber, a gente precisa ter essa fluidez com a população, a gente precisa mostrar para os amantes do automobilismo e para todos os outros que nos ouvem. Nós estávamos olhando aqui, o nosso programa não tem muito tempo, máximo 2 meses de existência, mas a gente tem já mais de engajamento com mais de 19 mil contas, então isso é muito importante. Bacana. É um sinal de que o que você disse no início é verdade. O anapolino gosta de veículo. Ele é apaixonado. Seja ele 4 rodas, 2 rodas, e isso é importante. Bom, antes de encerrar, Marcelo, o bloco está aqui. E eu vou presentear o Igor com o bloco da MK Produções. O nosso amigo Marcelo fez um brinde para que nós possamos presentear aos nossos amigos que vêm aqui distribuir um pouco do seu conhecimento. E você tem o microfone para dar o boa tarde, pessoal, inclusive, boa noite, seja lá o que for, inclusive... divulgar os endereços que vocês têm lá, telefone ou endereço eletrônico, para que o anapolino possa conversar com vocês em caso de necessidade. Olha, quero primeiro agradecer a vocês aqui do Motor e Companhia. Obrigado pelo presente, eu uso e muito isso. Bastante. Quem for me visitar lá na CNTT, puder vir até a minha sala, vocês vão notar que eu tenho vários e muito rabiscados, bastante. Que bom. Nós que mexemos com projeto, com essa parte de engenharia, a gente precisa disso, a gente rabisca muito, a gente tenta imaginar cenários, a gente tenta
desenhar aquilo para que a gente coloque em prática e aquilo tenha um efeito muito positivo para a população. Né? Espero ter respondido aí bastante coisa, trazido bastante informação para vocês e num segundo momento, se quiser, com certeza aí vocês vão ter bastante perguntas, aí alguma coisa que vai chegar para vocês, a gente pode marcar, a gente vem aqui para um bate-papo e tenta responder, porque tem muita coisa da parte de trânsito que, embora todos nós temos um pouco de técnico de futebol e de engenheiro de trânsito, todo mundo tem um pouquinho, né? A gente está inserido no trânsito, a gente tem uma opinião, tem algo, mas às vezes conversando com quem é da área, você acaba esclarecendo muita coisa e tendo uma visão diferente. Eu acho isso muito bacana. Se isso aí foi para mim, serviu, tá? Não, todos nós temos isso, todos nós, é do brasileiro. Do anapolino, então, que ele é apaixonado por carro, mais ainda. E eu digo porque sou anapolino, falei aqui no começo, minha família é tradicional daqui, de várias gerações, sou anapolino, nascido, criado aqui, e realmente nós somos apaixonados por carro, por trânsito, a gente sempre gosta de dar um palpite, de falar, tá errado, tá certo, assim ficaria melhor. E isso eu gosto quando a população, quando as pessoas vão até a CMTT e trazem essas ideias. Olha, eu acho que aquele ponto ali, se fizesse assim, ficaria melhor. E eu acolho essas opiniões e vou a campo para analisar. Não, isso é possível, não, isso não é possível. E quando não é possível, eu dou a devolutiva. Falo, infelizmente não é possível, por isso. Tem essa norma, pode trazer isso. Isso é muito importante. Então, muito obrigado a todos vocês e estou à disposição. Amigo do Motoricia, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Espero mais uma vez que você tenha crescido um pouco mais com esse programa. Esse é o nosso intuito. Falar de trânsito, falar de automóvel, falar de automobilismo de uma forma bem simples, na nossa língua, para que todos entendam. Não esqueça, canal 526 da NET, nos acompanhe. Obrigado, TBO. Obrigado a vocês. Até a próxima.